Quando Lucas se mudou para o apartamento 503, tudo parecia normal. O prédio era antigo, mas tinha aquele charme de uma construção com história, um lugar tranquilo, ou assim ele pensava. Logo nos primeiros dias, ele começou a notar algo estranho. O apartamento ao lado, o 502, estava vazio. O antigo morador, um senhor chamado Renato, havia simplesmente desaparecido. O mais bizarro, ninguém no prédio parecia saber como ou quando ele saiu. Era como se ele tivesse evaporado. O apartamento continuava lá, trancado e silencioso durante o dia. Mas à noite, a noite era outra história. Sons estranhos começavam a ecoar pelos corredores. Passos pesados, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Portas rangendo lentamente, e o que mais arrepiava Lucas, risadas baixas, abafadas, que pareciam vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Ele começou a se perguntar se o desaparecimento do vizinho não era apenas a ponta do iceberg de algo muito maior e mais sombrio, algo que ele ainda não conseguia entender. Cada barulho parecia uma confirmação de que ele estava sendo observado por uma presença invisível. Mesmo durante o dia, com o sol entrando pela janela, ele sentia olhares atravessando as paredes. A sensação era constante, sufocante. Certa madrugada, o silêncio foi quebrado pelo som estridente do telefone do apartamento tocando, sozinho. Lucas atendeu, o coração batendo forte no peito. Do outro lado da linha, uma voz rouca, quase um sussurro, perguntou apenas uma coisa. Você está sozinho? Ele engoliu em seco, tentando manter a calma, e respondeu. Sim, mas quem é você? A linha ficou muda. Nenhum clique, nenhum som, apenas o silêncio pesado de uma chamada encerrada. A partir daquele dia, os fenômenos se intensificaram. Portas que ele tinha certeza de ter fechado apareciam abertas. A televisão ligava e desligava sozinha, mudando de canal em uma estática assustadora. E o mais inexplicável, um relógio de pêndulo antigo na sala, que estava quebrado desde que ele se mudou, começou a funcionar. Mas não marcava as horas certas. Os ponteiros giravam para trás, marcando horas impossíveis. Desesperado por respostas, Lucas começou a conversar com os vizinhos mais antigos do prédio. Foi aí que a história ficou ainda mais estranha. Eles contaram, em voz baixa, que o Sr. Renato nunca foi visto saindo do prédio. Ninguém o viu com malas, ninguém o viu se despedindo. Alguns até sussurravam lendas de que ele ainda caminhava pelos corredores durante a noite, mantendo um olhar atento sobre o lugar que ele um dia chamou de lar. Cada nova informação deixava Lucas mais assustado, mas também mais convencido de que ele precisava entender o que estava acontecendo, antes que fosse tarde demais. Determinado a ir até o fim, Lucas tomou uma decisão ousada. Numa noite em que os sons estavam mais intensos, ele conseguiu entrar no apartamento ao lado, o antigo lar do Sr. Renato. O lugar estava empoeirado, parado no tempo, e sobre uma escrivaninha ele encontrou um diário. Com as mãos trêmulas, ele começou a ler. Nas páginas amareladas, o Sr. Renato não falava de fantasmas ou de terror. Ele falava de solidão. Ele descrevia o medo profundo de ser esquecido, de morrer e ninguém se importar, de sua memória desaparecer como poeira. No final do diário havia um pedido, quase uma súplica, para que qualquer futuro morador que encontrasse aquelas palavras cuidasse do apartamento como se cuidasse dele mesmo. Para que aquele lugar, a sua única companhia por tantos anos, não ficasse abandonado. Naquele momento, o medo de Lucas se transformou em uma onda de empatia. Ele entendeu tudo. Os sons, as portas, o telefone, não eram ameaças. Eram um pedido desesperado por atenção, por memória. Eram os ecos da solidão de um homem. A partir daquele dia, Lucas mudou sua abordagem. Ele começou a deixar pequenas lembranças no apartamento 502. Uma foto antiga que encontrou, uma carta contando sobre seu dia, uma flor.
E lentamente os sons começaram a cessar. As noites se tornaram silenciosas novamente. Às vezes, bem de longe, ele ainda pensa ouvir o som de passos no corredor. Mas agora não é um som de terror, é um lembrete. Um lembrete de que a compreensão, o respeito e a compaixão podem trazer paz, mesmo quando o passado parece não querer partir. O que você faria no lugar do Lucas? Essa história nos mostra que, às vezes, o que mais assusta é aquilo que a gente não compreende. Se você gostou desse relato, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Obrigado por assistir e até a próxima.